Olá pessoal, eu sou a Marília, diretora de RI da Petro Recôncavo e está no ar mais um episódio da série RI Comunica. A nossa série que traz informações técnicas de forma simples sobre a estratégia da companhia. E hoje vamos falar de um tema super importante para manter os nossos postos produzindo por mais tempo. Os workovers e UL services, que na verdade não deixa de ser o check-up dos postos maduros. E para falar sobre esse tema, hoje a gente tem o Rafael Scudino, que é o diretor de planejamento da companhia. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Marília. Para começar, o que exatamente são os workovers e UL services e quando essas operações são necessárias? Você pode compartilhar de forma mais prática o que são esses projetos? Com certeza, esse é um tema que causa muita confusão entre as pessoas mesmo, principalmente quem não está envolvido na operação no dia a dia. De maneira bem simples, os UL services são a manutenção direta dos poços. Quando você tem uma haste que parte, um tubo que fura ou uma bomba que quebra, são os casos mais comuns de UL service. Você vai lá e substitui por exatamente a mesma coisa. Você pega o tubo furado, bota um tubo íntegro. Você pega uma bomba quebrada e pega uma bomba do mesmo modelo, mesma potência e bota no lugar dele. Já o workover tem um objetivo um pouquinho distinto. Ele vai de fato para tentar incrementar as suas reservas e aí você vai tanto fazer um ácido, quanto um faturamento hidráulico, quanto colocar uma bomba mais potente, abrir uma zona nova. Você vai ter diversas opções de workover para serem feitos, mas ele tem uma visão de adicionar reservas no livro da empresa e o UL service só de reparo e mantenimento da situação anterior. O que caracteriza um bom planejamento desses projetos e como que a gente prioriza os projetos entre a lista de vários projetos que a gente tem? Excelente. Um planejamento de postos de workover aqui vão variar no horizonte temporal, né? O que é bom no curto prazo e o que é bom no longo prazo. O que é bom no curto prazo eu preciso ter sempre todos os meus serviços disponíveis, materiais disponíveis, as licenças necessárias disponíveis no momento que eu me deslocar para fazer aquilo. Então eu tenho que sinalizar para o meu time operacional que ele pode ir somente quando tiver tudo pronto para ele conseguir ser o mais eficiente possível e com isso conseguir reduzir o meu custo de intervenção. Já no longo prazo, e aí quando eu me refiro a longo eu me refiro a meses, não me refiro a anos, né? Só para a gente, porque longo é uma coisa muito abrangente, é para a gente conseguir sinalizar para o nosso time de suprimentos quanto de atividade a gente pretende fazer nos próximos meses para eles conseguirem comprar na quantidade correta e no preço correto. A gente não aumentar o nosso estoque, mas a gente conseguir fazer bids agressivos para que a gente consiga reduzir o nosso custo de material por intervenção. Então a gente vai ter tanto uma vertente de curto prazo quanto uma vertente de longo prazo que você tem que tomar cuidado. E já para a gente conseguir ranquear esses projetos, né, selecionar, ele foi um pedaço da pergunta que você fez, a gente vai usar tanto o retorno econômico desses projetos quanto o risco associado a cada um deles, para a gente tentar balancear o nosso risco-retorno buscado naquela situação. Em determinados momentos você vai buscar um risco-retorno mais agressivo, outras vezes você vai ser um pouco mais conservador, depende muito da sua performance recente e depende do cenário macroeconômico. Perfeito, Scudini. Quais indicadores que a gente utiliza para medir a eficiência desses projetos e, mais ainda, qual o impacto dessas operações para a nossa curva de declínio? Perfeito. Todo reservatório de petróleo tem uma tendência natural de declinar com o tempo. E a indústria já desenvolveu diversas técnicas para conseguir combater esse declínio. Uma delas são as intervenções de poços de workover, que vão sempre acrescentar um pouquinho mais de produção por poço, fazendo com que você decline essa produção de maneira mais gradual, mais lenta. E a gente vê que a Petro Recôncavo vem fazendo isso com maestria ao longo dos 25 anos. Como indicador de sucesso, você vai ver se de fato você está conseguindo aportar a produção esperada no momento de tomada de decisão, nos postos que você entrou, e se os custos estão respeitando o que foi estimado no momento de tomada de decisão. Um fator adicional que você tem é sua taxa de sucesso por intervenção. Então, quando você começa a ter uma taxa de sucesso muito satisfatória, você pode aumentar o seu apetite a risco. Quando você começa a ter uma taxa de sucesso um pouquinho menos satisfatória, você deve migrar para uma estratégia um pouquinho mais conservadora para entender o que está acontecendo e depois voltar a acelerar. Perfeito. Isso está muito relacionado com a nossa produção. Mas como é que a gente relaciona essa nossa estratégia com a RSO e com a verticalização? O RSO é muito importante para a nossa continuidade operacional aqui, principalmente nos momentos de alta de petróleo. Por que ele é importante? Primeiro que a gente consegue tirar da equação a margem das operadoras de serviço, que principalmente na parte de serviços é muito agressiva. Mas quando a gente imagina um cenário de petróleo alto, em um país que tem um offshore muito forte, com preços muito agressivos, é natural que as empresas prestadoras de serviço, nesses momentos, migrem seus recursos para o offshore.
deixando com escassez as empresas do onshore, justamente no momento que as empresas mais querem investir. Então, o RSO funciona para a gente tanto como uma redução de custo direta, uma redução de margem, mas também como uma proteção para garantir que a gente vai ter os equipamentos e pessoas necessárias nos momentos mais aquecidos do mercado. Perfeito, Cugino. Então, na verdade, planejar e executar os workovers e os field services são parte do DNA da companhia. E eles são essenciais para a gente continuar mantendo os nossos poços maduros, produzindo cada vez mais. Correto. Muito bom. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, ou parte do seu conhecimento com a gente. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!